Oi pessoal, hoje a gente vai trabalhar com uma antologia de contos de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um escritor da terceira fase do modernismo brasileiro e que vai enfocar algumas temáticas muito específicas nesses contos que foram escolhidos para essa coletânea que se chama Melhores Contos. Ele vai falar muito sobre metalinguagem, que é o fazer literário, o trabalhar com o significado das palavras, vai falar sobre o outro, vão ter contos sobre humor e também sobre a presença do narrador. Então é uma antologia separada em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos ter como foco a metalinguagem. Como são muitos contos, eu peguei aqueles que são mais solicitados em provas de vestibular. E um deles se chama São Marcos. É a história de um jovem médico que vai morar numa cidade chamada Calango Frito. E aí ele tem notícia que tem um curador, um benzedor, né, e que recebe muitos clientes para consertar males da alma, do físico. E ele fica com uma raivinha ele se chama João Mangolô. E um dia ele vai caçar no bambuzal e passa em frente à casa desse curandeiro e começa a xingá-lo. Fala palavras de baixo calão para esse curandeiro e esse curandeiro ouve. Quando ele está no meio desse bambuzal, ele perde a visão, totalmente cego, e ele fica desesperado. E ele imagina que possa ter sido um feitiço, né, que o João Mangolô lançou sobre ele. E desesperadamente ele vai, e até que ele chega na casa desse benzedor, esse curandeiro, e ele vai brigar no momento em que ele vai brigar com esse curandeiro, a visão dele volta. E ele nota, né, que o João Mangolô, tira um pano que estava em cima dos olhos de um santo. E aí ele fica, né, ele tem certeza, né, que houve sim um feitiço por parte do João Mangolô. O outro conto que compõe essa coletânea na parte chamada metalinguagem se chama Famigerado. Bom, antes de eu começar o enredo do conto, famigerado é alguém que tem muita fama, ou de má pessoa, ou de uma pessoa notável. Então o Damásio resolve buscar um doutor das letras para saber o significado de famigerado, que ele havia escutado de algumas pessoas ali no vilarejo. Só que quando ele chega para esse doutor das letras, ele não sabe. É Famigeraldo? É Famigeraldo? Daí o doutor fala assim, não seria famigerado? Ele diz, é isso mesmo. Só que esse professor, digamos assim, ficou com medo da fama do Damásio, que era um assassino lá da região. Ele era um jagunço muito temido. Daí ele pensa e resolve. Sabe o que é, Damásio? Famigerado é alguém que tem uma fama notável. Nossa, eu sou importante, então? Daí ele termina a história, né, deturpando um pouco o significado no contexto do Damásio para poder livrar a sua própria vida. Ainda da parte metalinguagem, nós vamos ter uma fábula ao contrário, digamos assim. Se chama desenredo. O próprio nome diz, né, a contrário a um enredo. Então nós vamos ter o Jó Joaquim, que se apaixona por uma mulher casada. E no conto, o interessante é que essa mulher, conforme as atitudes que ela tem, ela vai recebendo nomes diferentes. Então ela é chamada de Virília, Irlívia, conforme o nome, que é a ação que ela praticou, ela recebe o nome. Então essa mulher, ela começa a ter um caso com o Jó Joaquim sendo casada, mas o que o Jó Joaquim não sabia é que um dia o marido dela chega em casa e pega essa senhora, digamos assim, com outro. Quer dizer que o Jó Joaquim não era o único na vida da Irlívia. E aí o marido fica, né, revoltadíssimo. A gente está tratando do sertão, das pessoas, né, que agem por impulso, acaba tirando e matando esse amante dessa moça. E aí o Jó Joaquim ficou muito temeroso e se afastou dela.
Passado algum tempo, o marido dessa mulher, ele acaba morrendo. E o Jó Joaquim se aproxima novamente dela na esperança, né, de que vivam felizes para sempre. Se juntam, começa uma vida e não é que novamente há uma traição? Daí o Jó Joaquim fica muito desapontado, essa mulher desaparece por um tempo e ele começa a fazer uma narrativa incrível, por incrível que pareça, positiva dessa mulher, que ela não havia traído, que ela era uma boa pessoa, que as pessoas não entendiam o ponto de vista, e passado algum tempo essa mulher volta e o Jó Joaquim, de tanto repetir que ela era boa, que ela não havia traído, começa a acreditar nessa própria fala dele. E a mulher também acredita que ela nunca traiu ninguém. E eles vão viver felizes até, né? Até que possam ser felizes. Então o desenredo vem com essa redenção do amor. Na segunda parte, o outro, nós vamos ter a história da menina de Lá, que é o mais importante dessa parte. É a história de uma menininha entre 3, 4 anos que vivia sempre muito triste em frente da casa dela, sentada num banquinho que na obra se chama tamborete. Ela ficava sentada no banquinho muito triste, muito pensativa e não falava direito, frases muito desconexas, e os pais muito preocupados com a nininha, de menininha. Aí tem uma observação a ser feita, que o Guimarães Rosa ele trabalha muito com gírias e neologismos. Então essa personagem ela vai chamar Nininha. E aí um dia desejou ter uma companhia. Ela pensa, ela sonha com uma rã, com um sapo. E no outro dia esse sapo estava ali. Ela tem muita vontade de comer goiabada e milagrosamente a goiabada aparece. Então aí a gente vai ter também a presença do sobrenatural nesse conto Menina de Lá. E um dia ela pede para falar com a tia e diz o seguinte: olha, eu vou morrer e eu quero um caixãozinho cor-de-rosa, com fitas cor-de-rosa e enfeites também cor-de-rosa. E a tia briga com ela, fica muito brava. Passado alguns dias, a menininha morre. E aí ela vai contar para os pais o último desejo da nininha e os pais vão acatar o último pedido da menina. É um conto que trabalha também com esse enfoque do sobrenatural. Nós vamos falar agora sobre a parte, né, intitulada Humor. E eu selecionei então 2 contos nessa perspectiva. O primeiro se chama Irmãos Dagobé. Então nós vamos ter 4 irmãos que são comandados pelo Damastor e eles eram terríveis. Onde eles chegavam nos povoados, lá no sertão mineiro, eles chegavam atirando, roubando estabelecimentos, tudo amando desse Damastor. E um dia, num duelo que há entre o Damastor Dagobé e o Lio Jorge acaba matando esse irmão, né, o Damastor. Daí no velório, né, os irmãos começam a sentir alguma coisa muito ruim, começam a fazer reflexões. Será que a gente não, né, nós não éramos assim tão maus porque o Damastor dava exemplo? E o Lio Jorge apareceu lá para pedir desculpa a esses irmãos. E aí eles caíram em si. Eles se tocaram que eles eram muito maus, né? Praticavam muita coisa ruim, porque eles eram influenciados pelo Damastor. E a partir daquele dia, do velório do irmão mais velho, e com o pedido de desculpa do Lio Jorge, eles resolveram melhorar a vida deles e mudar o rumo das suas próprias vidas. Em Tarantão, Meu Patrão, vai ser a história de proximidade entre um touro terrível, metia medo em todo mundo, e quem cuidava desse touro, que era o Vagalume. Então eles mantêm uma relação de amizade e o Vagalume, né, sempre busca respeitar o touro. É numa relação inversa. Ao invés do touro respeitar o Vagalume, né, o patrão do Vagalume vai ser o Tarantão, né, de valentão, de
imprimir medo nas pessoas. E a gente vai ter vários episódios, mas um episódio principal dessa narrativa é quando o Tarantão, né, tá seguindo lá em meio à mata e leva-os até uma festa de batizado, onde tanto ele quanto a turma do Vagalume vão se divertir bastante. Então a lógica aí, né, é a inversão de valores que a gente vai encontrar dentro de Tarantão, meu patrão. Chegamos então à última parte, que é intitulada Narrador. Vale salientar que os 3 contos a seguir, que eu vou relatar para vocês, são os mais importantes da obra como um todo, da contística de Guimarães Rosa. Então vamos apostar nesses textos, né, nesses contos aí, em provas de vestibular pelo Brasil inteiro. O primeiro conto, ele é um clássico, se chama Terceira Margem do Rio. Ele foi muito analisado, ele é motivo de teses de doutorado, de estudos na academia, na universidade. Então conta a história de um pai que estava construindo uma canoa. Até aí tudo bem, morava em frente ao rio, ele era muito trabalhador, tinha um filho mais velho e uma filha, a mulher sempre fazendo os afazeres de casa, os filhos muito obedientes, e um dia, ao terminar a construção da canoa, ele fala para a mulher: olha, os filhos estão crescidos e eu vou garrar o mundo, vou pegar aí a minha canoa e vou ficar fazendo um translado no rio. Então todos os dias, né, esse homem, ele ficava subindo e descendo o rio. A terceira margem do rio seria ele mesmo, porque ele fica no meio desse rio. E passaram-se anos, né? Nesse conto Terceira Margem do Rio tem uma fala muito emblemática, que é muito estudado aí nos compêndios de literatura, que a mulher dele disse assim para ele, ó: você vai, você fica, você nunca mais volta, para fazer essa linha da intimidade à total indiferença. A mulher proibiu que os filhos levassem comida, mas o filho mais velho ficou muito preocupado. Então ele levava todos os dias e colocava numa pedra o alimento para esse pai. E passaram-se anos. O cabelo foi crescendo, a barba foi crescendo, a filha acabou casando, a mulher vai acompanhar a filha e fica só esse menino, que agora é um homem que cuida do pai. Quando ele já estava bem velhinho, esse filho foi até a margem do rio e falou para o pai: olha, pai, pode descansar, eu vou assumir o seu legado. E o pai disse: você vai fazer isso mesmo? Ele disse: vou assumir esse legado. Só que no outro dia ele não aparece e o final fica em suspenso. A gente não sabe se esse filho realmente assumiu esse legado do pai, buscando uma resposta para a angústia existencial do ser humano. O próximo conto, dentro da parte do narrador, é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Augusto Matraga era um coronel muito temido, vivia cheio de capangas, né? Para onde ele ia é cheio de capangas, e ele maltratava muito a sua mulher e a sua esposa. E um dia, numa dessas andanças pelo interior, ele foi traído por um dos seus capangas, levou uma surra muito grande e derrubaram-no num precipício. E foi dado como morto. Nunca mais apareceu ali na redondeza, só que um casal de pretos velhos, como está escrito no livro, viu, né, aquela pessoa toda ensanguentada, muito debilitada, resolveu cuidar dele. E aí ele se recupera e promete a ele mesmo que nunca mais ele seria mau. Ele seria do bem, ele praticaria boas ações, porque Deus tinha dado uma nova chance de vida para ele. Passado algum tempo, onde ele estava morando, passou um bando comandado pelo Joãozinho Bem-Bem, e ele acabou discutindo com esse líder desse jagunçado, e acabou, né, um duelo entre os dois, aí um matou o outro. Então não adiantou nada, né, essa redenção para o bem, porque ele acabou morto, rompendo com aquele tratado que nunca mais ele seria violento. Em Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, nós vamos ter um Soroco,
que é um homem muito humilde, que tem as duas, a mãe e a filha têm problemas mentais. E ele não consegue cuidá-las em casa. Então, naquela época ainda havia aquilo que a gente chamava de hospício. E ele pensa muito antes de levar a mãe e a filha para o hospício. Então ele pensa e ele resolve fazer uma despedida. Então, enquanto ele vai se encaminhando, né, a pé pela cidadezinha até o hospício, ele entoa cantigas muito tristes, de tocar o coração de toda a população. Então ele vai fazendo um cortejo com a mãe, com a filha, e toda a população fica comovida com a história do Soroco, e eles vão também entoando essas cantigas numa espécie de despedida à mãe e à filha de Soroco. Muito bem, dentro dessas narrativas, alguns pontos são incomuns. O Guimarães Rosa, em toda a sua obra, né, contística, ele sempre vai trabalhar no aprofundamento da alma humana, na essência desse ser, o que leva a praticar, né, tanta atrocidade, o que leva o ser humano a não querer o bem do outro. Então ele é um investigador da alma humana. Além disso, nós devemos lembrar que as narrativas de Guimarães Rosa são muito difíceis de serem lidas, porque ele tem uma gramática própria. Ele não respeita, por exemplo, pontuação da gramática padrão. Ele cria muitas palavras, juntando gírias mineiras, né, da década de 50, recriando esses significados. Então é uma escrita, né, com muito neologismo, e isso provoca falta de entendimento, muitas vezes, para os leitores. Mas é um grande escritor que vai ter todo o espaço mapeado do sertão mineiro e mostrando como é a vida, quais são os anseios, os valores e a cultura do sertão de Minas Gerais. Até a próxima, comentem, se quiserem façam perguntas, nós estaremos aqui para ajudar vocês nessa tão sonhada vaga do vestibular. Até a próxima!